Olá, bem-vindos. Esse daqui é o nosso Papo de Negócio, uma iniciativa, como você já sabe, do Grupo Costa Norte, da Rádio Praia FM. O nosso Papo de Negócio tem o apoio do Boticário, onde tem amor, tem beleza, e da Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. Falando sobre Boticário, tem gente que acha que é uma boa ideia gastar uma nota num perfume importado, porque acha que os ingredientes são melhores, porque a elaboração é melhor. Isso não é verdade. Cada perfume tem que ser adequado ao país onde você vive, à temperatura que você vive e, obviamente, ao teu tipo de pele. Por isso que comprar na Boticário é sempre uma boa ideia, porque além de ter os melhores perfumistas do país, ter os melhores ingredientes nacionais e internacionais, estes perfumes são feitos para o nosso tipo de pele. Eu, particularmente, eu ando encantado com Botica 214, tem até cor de uísque, né? Até a cor é chique. Para o meu tipo de pele, funcionou exatamente. Mas, de qualquer forma, dentro do Boticário, você tem muitos especialistas que são capazes de dizer das centenas de alternativas que eles têm, qual é que combina mais com você, com a tua pele, o ambiente no qual você vai, porque, obviamente, o teu perfume para um evento durante o dia é diferente de um evento noturno. E você pode ir lá na loja da Boticário, na Vida Anchieta, 1625, aqui em Bertioga, conversar com os nossos especialistas e eles te ajudarem a selecionar o melhor perfume para você, para a pessoa que você ama, e até para os teus pets, eles estão até com uma linha pet agora. Então, Boticário, onde tem amor, tem beleza, nosso apoiador, nosso querido apoiador. Eu tenho o prazer de estar aqui novamente hoje com o meu amigo Roberto Zaidan, CEO do Grupo Costa Norte, um grupo que vem sofrendo uma expansão cada vez maior, ficando cada vez mais forte e importante no cenário do litoral e no cenário nacional. Hoje o Grupo Costa Norte, para quem não conhece, além da Nilcom, que é a nossa assessoria de imprensa, nós temos aqui a Rádio Praia FM, da qual nós somos os apoiadores, nós temos o Portal Costa Norte, que se tornou uma das principais fontes de informação da nossa região, e obviamente a responsabilidade e o peso da TV Cultura Litoral, o peso de trazer, de estar ao lado de uma emissora que é uma das mais premiadas do mundo, que já recebeu Emmys, enfim, um grupo de comunicação de extrema credibilidade, de extremo peso e que se propõe a ser o farol do litoral justamente pela capacidade de inspirar conversas e inspirar discussões que acabam influenciando todo o destino da região. Beto, meu querido, prazer estar contigo aqui novamente, obrigado por... Sei que você está aí há pouco tempo de viajar, então sei que para você arrumar esse tempinho para ficar com a gente não é fácil, mas para a gente é sempre um prazer poder conversar com você e entender para onde é que o Grupo Costa Norte está indo e quais são as decisões que você está tomando no sentido de influenciar a nossa região e também o teu negócio. Eu queria falar um pouco hoje sobre propósito. E você tem uma história muito importante no sentido de propósito, porque você é uma pessoa que a partir de uma dada idade você se reinventou totalmente. E o propósito, obviamente, tem tudo a ver com aquilo que você injeta na empresa, mas também com aquilo que você é capaz de fazer com a tua vida. Como é que foi uma mudança a partir do momento em que você decide de ter uma vida mais saudável, decide levar o esporte mais a sério? Qual foi o propósito que te levou para esse caminho, que é um caminho bastante difícil, de você sair da inércia e começar? Bem-vindo. Renzo, mais uma vez, obrigado por ter me convidado para o Papo de Negócios, que é uma iniciativa que eu gosto muito e acredito bastante nesse espaço para as pessoas poderem compartilhar a sua experiência, falar sobre os seus negócios. Então, vamos lá. Renzo, na verdade, o que aconteceu comigo, né? Eu sou um caiçara nato, nascido, crescido na nossa amada Bertioga, e que tive a oportunidade, dentro da dificuldade que todos tínhamos à época, de construir um negócio junto com a minha família. Com o Zaidan e a Dinalva fundaram um grupo e a partir de um momento específico da nossa vida, da nossa infância na verdade, eu, Cadu e Ronaldo começamos a trabalhar e de fato se constituiu ali uma empresa totalmente familiar, né? Cara, eu assisti muito, assim, os meus pais, tanto meu pai e minha mãe, darem um duro danado num tempo que era muito difícil, que as condições eram muito duras e nós vivemos isso juntos, né? Nós 5. Eu acho que isso forjou, tanto eu quanto os meus irmãos, num molde de caráter muito forte,
no ponto de vista de valores que nós aprendemos, né, com meu pai e com a minha mãe, principalmente no quesito de perseverança, sabe? De acreditar naquilo que a gente está fazendo, de acreditar naquilo que a gente se propõe. E aí, a gente veio trabalhando, né, Renzo? Eu sou, depois de um tempo trabalhando, casei com a Natália, minha esposa, o amor da minha vida, e nós tivemos 3 filhos. E eu sempre toquei a minha vida assim, de um jeito muito organizado do ponto de vista de trabalho. Então eu sempre entendi que eu tinha que trabalhar muito, porque foi isso que eu aprendi, né? Aprendi a trabalhar desde os meus 11 anos de idade e sempre dei o meu melhor no trabalho. Só que quando você dá só o seu melhor no trabalho, você corre o risco de se relegar pessoalmente, né? Deixar você de lado, que era exatamente o que eu estava fazendo, e de relegar as principais pessoas que estão nessa jornada com você. Que Não é a colocar sua... as outras dimensões da tua vida no mesmo plano. O trabalho entender. acaba absorvendo tudo, uma esponja. Eu fiz o que muita gente faz, que é acreditar que só trabalhar dá certo. E não dá certo. Não deu certo para mim. Como a gente conversou em outros programas, até 2023 a gente trabalhou muito. Saímos da pandemia a gente trabalhou muito desde a pandemia. Sempre trabalhamos, mas a partir da pandemia a intensidade do nosso trabalho ficou muito maior por conta dos cortes que nós tivemos que fazer e do plano que a gente se propôs a executar. Então eu fui um dos caras que entrou aqui às 6 da manhã e saiu à meia-noite por anos seguidos. Qual foi o resultado disso? Em 2023 eu fiz 40 anos, no dia 8 de dezembro de 23, na minha pior forma física e por culpa minha, com o meu lar, a minha casa, completamente desestruturado. Uma empresa muito forte com um CEO que estava se desgastando. Uma empresa muito forte com um cara fraco. Eu estava fraco ali no fim do ano. Fim do ano de 2023, para mim, foi um dos piores momentos pessoais. Por que não para minha família? Porque a minha esposa sempre foi muito forte. Minha esposa segurou a onda enquanto eu não estava em casa. Segurou a onda na criação dos meus filhos, segurou a onda como minha mulher. Então, ali, Renzo, eu tive um insight, um estralo, assim, um estalo que eu tinha feito uma promessa para mim. Eu não queria ter feito 40 anos do jeito que eu fiz. Eu prometi para mim que eu ia fazer 40 anos na minha melhor forma física, né? Então eu acabei mirando numa coisa e acertei em outra. Eu mirava na forma física. É o que muita gente faz, que também eu considero um erro. Fala, não, quero fazer 40 anos bem, forte. Mas para quê, né? Para quê? Não tinha um significado que ancorasse o propósito que seria a minha jornada. E aquilo me frustrou, fiquei muito frustrado. Naquele momento, eu falei, eu não posso tocar minha vida desse jeito. Porque a gente tinha um planejamento dentro do nosso negócio, que eu sabia que 2024 seria muito forte também, 2025 muito forte, como foi 2024, como está sendo 2025, e que eu não aguentaria o tranco. E ali eu decidi tomar uma medida. Falei, vou colocar o tênis e vou começar a correr. Esperei passar as festas no dia 8 de janeiro de 2024, comecei a correr. Aí eu só corria, Renzo. Só corria. Eu saí correndo igual um doido. Por aí. Não, 8 de janeiro de 2023, na verdade. Foi isso que eu contei, foi 2022. E comecei a correr. Aí, Renzo, no meio dessa jornada, eu tive fora a questão da bebida alcoólica, eu bebia todo dia. Todo dia eu bebia. Todo santo dia eu bebia. E eu decidi tomar uma decisão de diminuir e começar a praticar atividade física. No meio desse caminho, Renzo, eu acredito muito em Deus e eu acredito que ali foi um milagre que aconteceu na minha vida. A vida, como eu enxergava, mudou num momento em que eu entrei na minha casa depois de uma corrida. Foi muito doido isso. É como se Deus tivesse tirado um lençol da minha cara e esse lençol teve ali a minha vida inteira.
E qual a mensagem que veio assim para mim? Tudo que você precisa está na sua frente. Você Tinha tem uma opacidade que não estava te permitindo exatamente. ver com a devida clareza as coisas importantes. É como se eu enxergasse só o micro, só o probleminha que eu tinha que resolver no trabalho, só o probleminha que eu tinha na minha casa, mas não enxergava a beleza e um milagre que era o todo da minha vida. Uma esposa dedicada, 3 filhos maravilhosos, pais presentes para me aconselhar, irmãos, parceiros de vida, ou seja, tudo que eu precisava para minha vida sempre teve diante de mim e eu não enxergava. E naquele momento eu tive um estralo e aí eu comecei um processo de mudança, Renzo. Se discute muito, Beto, o seguinte: a gente sabe que o esporte ele traz mudanças estruturais também no campo dos neurônios. Você tem, obviamente, uma liberação de serotonina. Existe uma mudança química no teu cérebro. O que é que veio antes? Quer dizer, você acha que teu corpo estava pedindo mais saúde e a partir disso, essas mudanças permitiram que você reavaliasse o teu todo? As coisas vieram naturalmente? Como é que é esse processo? Como é que você acha que o esporte veio antes e talvez a partir do esporte as mudanças neurológicas que o esporte traz são sempre positivas, te permitem ter essa visão? Ou você acha que o teu organismo já estava dando pistas de que você precisava reavaliar o teu todo? Como é que é esse processo na tua cabeça? O primeiro ponto foi um médico. O médico falou que eu precisava mudar. Eu estava com esteatose hepática, que é gordura no fígado, grau 2, ou seja, o próximo grau já seria um grau de comprometimento. Eu estava com meu colesterol quase 400, eu estava pré-diabético, minha glicemia não baixava de 130. Ou seja, eu era um idoso de 40 anos. Então, o médico falou, você precisa tomar um jeito. O jeito foi o esporte. E o esporte, eu não tenho dúvida de que foi o indutor dessas mudanças todas. O catalisador desse processo. Eu acho que o esporte foi o que me permitiu abrir a porta para esse mundo novo. O esporte me abriu a porta para esse mundo novo. Porque a gente sempre tem um pouquinho todo mundo tem um pouco de ansiedade, um pouco de incerteza sobre o que vai ser do futuro, né? Sim. Tem uma inquietação interna que você não consegue silenciar e algumas pessoas silenciam isso com a bebida, que era o meu caso, né? Eu silenciava com a bebida. O Rivotril, outros o Brasil é o país que mais usa tranquilizantes no mundo. Outros com remédio, outros vão para drogas pesadas. Sim. No meu caso, o esporte abriu a porta para esse mundo novo. Foi o que me permitiu silenciar esse ruído que sempre teve na minha cabeça. De uma forma muito mais saudável, né? Porque, na verdade, o álcool como anestésico, ele não te ajuda a pensar. Ele, pura e simplesmente, ele suprime o problema, ao passo que o esporte te dá instrumentos para você resolver o problema. E aí, Renzo, eu sempre acreditei muito em Deus e, a partir daquele momento, passei a acreditar muito mais. Assim, a minha fé se renovou, sabe? E eu acho que o esporte e Deus, assim, a minha crença de que sim, tem alguém maior, que já concedeu a vida pra gente e o arbítrio para que a gente tome as nossas decisões e possa fazer o melhor possível com a nossa vida. Então ali foi um momento assim de virada de chave para mim, e aí eu consegui organizar um pouquinho a minha vida. Como que eu organizei, Renzo, a partir daquele momento? Eu preciso estar saudável, porque da cama de um hospital eu não vou cuidar da minha família e não vou desempenhar o trabalho que eu preciso desempenhar. Então, saúde. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar da minha família, porque eu casei, a minha esposa é responsabilidade minha, os meus 3 filhos são responsabilidade minha e não existe desculpa para isso. Então eu tenho que ser um cara saudável e tenho sim que cuidar e honrar a minha família. E eu tenho o meu trabalho, que é o suporte para que eu tenha saúde e para que eu possa prover o necessário para a minha família. A partir do momento que eu consegui organizar isso na minha cabeça, as minhas decisões ficaram muito mais claras. Então eu não vou fazer nada que comprometa a minha saúde, não vou fazer nada que comprometa a minha família e nada que comprometa o meu trabalho.
Isso por si só, quando você acredita de fato no que você está fazendo, te liberta da dúvida. Isso me liberta da dúvida. Então, por exemplo, eu fui viajar, fui para o Pantanal. Fiquei uma semana num barco. E dentro desse barco, tem lá, rapaziada, pescaria. Quem nunca viu vídeo de pescaria? O pessoal bebe e vai e tudo. Eu não tenho dúvida. Ai, será que vai beber? Será que não vai beber? As pessoas, óbvio, oferecem. Ah, você quer beber uma coisa? Não. Isso não é uma dúvida, é uma certeza. Eu não vou beber. Ah, você vai sair, não sei o que. Não, não vou sair à noite. Por quê? Eu não vou colocar em dúvida a integridade da minha família. Não é nem por mim, eu posso até sair, eu não vou fazer nada. Mas eu não vou colocar em xeque a integridade do meu casamento. E não vou fazer nada. Pô, você vai conversar com um cara que pode comprometer o seu trabalho? Não, não vou e não vou tomar nenhuma atitude que comprometa o meu trabalho. Esse processo de clareza, ele te liberta de uma dúvida, só que você só vai conseguir ter clareza se você tem significado. O que é o significado, né? É aquilo, o que é você, né? O que te faz ser o que você é? O que me faz ser o que eu sou? Qual que é o meu significado? Meu significado nasceu ali com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos e se transformou na minha família de hoje, que é a minha esposa e os meus filhos. Esse é o meu significado. A partir desse significado, eu consigo traçar um propósito claro que está dentro desses 3 itens: saúde, família e trabalho. Esse é o meu propósito. Tem uma frase famosa que você já deve ter ouvido, que é o seguinte: até os 50 anos, no teu caso uns 40, mas até os 50 anos você tem a cara que você nasceu. Depois dos 50 anos você tem a cara que você merece. E eu observando tuas fotos de você mais jovem, tuas fotos hoje, parece que você tem hoje 20 anos a menos. É uma coisa impressionante. É a cachaça. E quando a gente fala de propósito, é importante dizer também que tem um alinhamento entre os teus propósitos pessoais, a tua capacidade invejável, pelo menos para mim, de sair de manhã com frio e dizer eu vou correr, eu vou participar de um triatlo, tudo isso, também com a chave de propósito do Grupo Costa Norte. Quando a gente fala dessa fundação do Grupo Costa Norte em 89, vale a pena a gente lembrar que essa proposta de ser o farol do litoral, ou seja, de trazer discussões que fossem pertinentes para a região, o jornal de Bertioga, né, que é a Marco Zero do Grupo Costa Norte, ele já nasce com o propósito de promover o desligamento de Bertioga, da emancipação de Bertioga, que se desliga de Santos. Então me parece que o senso de propósito está dentro da casa e também está dentro de você. Você percebe esse alinhamento ou você acha que são coisas distintas, o alinhamento entre o propósito da empresa e os teus propósitos profissionais? Renzo, isso é intencional, na verdade. Isso é uma coisa intencional. Porque o propósito, o seu significado que dá o caminho, né, para o seu propósito, ele vai derivar nos seus valores também, que é o que vai manter você ali na trilha. Os seus valores é o que te mantém ali dentro da trilha. Então, se eu estou conduzindo um negócio, se eu sou responsável por conduzir um negócio, eu vou conduzir ele sob as minhas regras. E essas regras, elas foram acordadas entre os demais diretores e positivadas num manual de cultura. Pactuadas num consenso. Exatamente. Então, Felipe, você topa tocar a sua diretoria seguindo esse código de cultura? Ele, topo. Júnior, você? Topo. Cadu? Topo. Então, a partir desse momento, né, que a gente fez lá atrás, a gente escreveu basicamente as regras do jogo. As regras do jogo, elas são espelhadas nos valores que eu acredito, nos valores que o Felipe acredita. Já estava na cabeça do Zaidan e da Dinalva quando eles abriram o negócio. Exatamente. Cada negócio, ele tem que ter um objetivo. O propósito tem vários objetivos ali dentro, mas para simplificar, para ficar mais fácil, todo negócio tem que ter um objetivo. Seja ele o lucro, seja ele cumprir um objetivo específico, como era o jornal, quando foi fundado em 89, que o objetivo era ajudar Bertioga a se emancipar de Santos, seja a TV, enfim. Nós temos
todo mundo tem que ter uma direção. Porque quem vai para qualquer lugar chega em lugar nenhum. Então, é essa questão de você definir o seu propósito, fracionar ele em objetivos e saber exatamente onde você quer chegar e por onde você deve passar para chegar no seu objetivo final. Porque isso é uma coisa que eu repito. Quem quer chegar em qualquer lugar, chega em lugar nenhum. Para quem não tem direção, qualquer caminho serve. Você acha que isso é mais intenso porque se trabalha na área de comunicação? Estou colocando isso porque o propósito de um banco é absolutamente claro. O propósito de uma padaria é absolutamente claro. É arrogância minha pensar que nós, na área de comunicação, nós temos propósitos um pouco mais complexos, porque você está falando aqui de interação com a comunidade, você está falando de levar informação, você está levando também a ideia de ser o farol do litoral no sentido de inspirar diálogos que sejam produtivos para a região. Você acha que a comunicação traz mais resultados ou você acha que todos os campos têm resultado, têm propósitos igualmente complexos? Eu tendo a achar que o nosso negócio ele é um pouquinho mais complicado do que os outros. Estou certo nessa avaliação ou não? Não, comunicação é porque quando a gente fala de comunicação é muito amplo e acaba ficando um pouco subjetivo. Mas tem como dar objetividade quando você desce para o plano operacional. Tá. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Newcom, qual que é o objetivo da Newcom? Qual que é o propósito da Newcom? Ajudar as instituições a dialogar com os seus cidadãos. Isso é um propósito claro. Então, ali a gente tem um propósito. Qual que é o propósito da Rádio Praia FM? Ser a voz da população de Bertioga. Então tem um propósito claro, e aí para a gente cumprir esse propósito a gente fraciona em checkpoints, como por exemplo é o Papo de Negócios, que é dar voz aos empreendedores, daqui aos empresários, para que eles possam falar até para além das fronteiras utilizando a internet. Quando a gente fala de TV Cultura Litoral, a mesma coisa. Quando a gente fala de Portal Costa Norte, a mesma coisa. A partir do momento, quando a gente fala que é o farol do litoral, a gente passa a integrar, na verdade, o litoral. Porque os veículos de comunicação tradicionais, que eu respeito muito e tenho muitos amigos trabalhando, uns pegam ou Baixada Santista ou Litoral Norte. Aí eu vou usar uma direção que eu dei para o portal lá atrás, que serve até hoje tanto para o portal quanto para a TV Cultura Litoral. Quem está em Caraguatatuba sofre dos mesmos problemas de quem está em Mongaguá. Sofre com a sazonalidade, tem praia, tem rio, tem mobilidade, problemas de mobilidade. Enfim, somos todos cidadãos do mesmo litoral, de uma macro-região, E quem que integra isso? O Portal Costa Norte e a TV Cultura Litoral, que são os únicos que têm operação em todo o litoral. Então, a partir do momento que você começa a descer, né? Porque quando a gente fala como grupo, é um grupo que a missão é comunicar. Sim. Comunicar e contribuir com a comunidade. Seja através da Newcom, seja através da Praia FM. E aí, à medida em que você desce para cada operação, você consegue ter propósitos mais claros. É que quando a gente fala de comunicação de uma forma ampla, acaba ficando subjetivo e difícil de entender. Até quando você vai desenhar, escrever essas coisas assim, eu ficava antes pensando, muito difícil, né? Mas é porque não dá para ser uma coisa única para tantas operações. Mas eu acho que à medida em que você desce para operações específicas, você consegue ter objetivos específicos e mais palpáveis. É que isso é uma coisa que a gente já discutiu e me parece que traz uma certa complexidade, principalmente para você que é CEO de um grupo de comunicação, que é que as fórmulas de comunicação, elas se esgotam muito rapidamente. Você mesmo já estava me dizendo outro dia, olha, se eu fizer hoje a mesma coisa que eu fiz ontem, não vai funcionar. Então existe um esforço de renovação muito grande. Eu, como redator, às vezes eu morro de inveja do cara que vai nas Casas Bahia e diz, olha, geladeira a gente tem uma grande, tem uma pequena, tem uma branca e uma cinza. Porque dentro do terreno da comunicação você tem tanta complexidade, às vezes, para entender
essa interface complexa entre aquilo que o cliente quer dizer, aquilo que o consumidor pode entender. Então, acho que isso exige de você, de alguma forma, estar muito mais alinhado com tudo que acontece no mundo, ser esse radar, está pronto para perceber comunicações, sutilezas. Tem isso mesmo ou eu estou vendo uma complexidade maior no nosso negócio do que existe? Não, tem isso mesmo, tem isso mesmo. Por isso que que a vida exige, que a gente tente, que a gente erre, porque o cenário muda constantemente. Então não dá pra gente fazer a mesma coisa que estava fazendo ontem e não dá pra fazer a mesma coisa amanhã que a gente está fazendo hoje. Nós temos que ter hipóteses rodando. E como a gente fala, é um teste. Quando a gente fala um teste, ele pode dar certo ou pode dar errado. Se deu errado, tudo bem, a gente eliminou ali uma hipótese para passar para outra hipótese. O importante é não ficar parado. Mas essa, inclusive, é uma discussão que eu estava tendo na última reunião que eu tive com o diretor de parcerias da UOL. Cara, muito gente fina. Todos os portais, eles sofrem com perda de audiência. Todos. O Portal Costa Norte sofre menos porque a gente consegue manter. Mas Porque eu acho todos... que você tem um propósito, me permita, um pouco mais claro, de cobertura de uma região. Sim. Então, isso efetivamente é um garantidor de audiência. Mas, perdão, Além disso, é porque o pessoal que opera o portal, a Eleni como editora e todo o time do portal, eles fazem um trabalho muito bacana, Sim. que já está alinhado com a mudança que está acontecendo. Então, mas por que todos os portais perdem audiência? Porque, em tese, né, se o mercado fosse uma constante, o G1 perdeu audiência para o Costa Norte ou o Costa Norte perdeu audiência para o G1. Um subiu, o outro desceu. Mas o mercado não é uma constante. Não existe uma briga entre os portais. Não é meramente uma migração. Não, não é. É uma briga por atenção. Então as pessoas hoje, elas estão pouco a pouco deixando de consumir informação no navegador, no Google Chrome, ou seja, o navegador que for, para consumir aquela notícia que ela lia antes no Costa Norte ou no G1, para ler num post de Instagram, para ler num vídeo do TikTok, para ler às vezes num texto no Facebook. Ou seja, a atenção dessa pessoa saiu do navegador da internet para ir para uma rede social. Então essa é uma mudança que, se um portal não acompanha, está fadado ao fracasso. E por que eu falo que o Costa Norte ele não perde a audiência? Porque ele já está nessa batalha pela atenção. Se você entra no Instagram, por exemplo, do Portal Costa Norte, com toda a ventania que deu, eles reportaram tudo quase que em tempo real. Ele está inserido. Se você olha o Facebook do Portal Costa Norte, ele está reportando ali quase que em tempo real. Se você olha o canal do YouTube do Portal Costa Norte, ele também está noticiando ali. Sempre modificando a mensagem para se adequar à linguagem da plataforma. Então, essa é uma mudança que pode ser a vida ou a morte de um negócio no médio prazo, não falo nem longo prazo. Então, é uma alteração do mercado. Uma pergunta difícil. Você fez uma jornada de mudança dentro do Grupo Costa Norte, onde você sai, a gente já falou sobre isso, do impresso para o digital, e daí também para levar esse know-how para outras empresas e para outras prefeituras e câmaras de vereadores que precisavam de comunicação. E você fez uma jornada pessoal de modificação muito profunda, que já está aí com 2 anos e você se mantém extremamente firme nisso. Você acha que talvez, eu sei que é uma especulação, mas você acha que talvez se você trabalhasse numa área menos exigente do ponto de vista de mudanças, você teria abraçado essas mudanças com a mesma intensidade, com o mesmo propósito, ou você acha que houve uma convergência positiva aqui entre negócio e vida pessoal? Renzo, eu acho que se eu trabalhasse em qualquer lugar, eu ia ter a dedicação que eu tenho hoje aqui. Porque uma coisa que eu aprendi, eu sempre trabalhei muito, sempre me doei muito para o meu trabalho. Mas o que o esporte, nesse momento, né, que eu falei que deu um estralo assim, para mim, foi que agora é o meu momento. E o meu momento, ele vai durar o quanto eu defini que dure. Então agora eu sou o CEO do Costa Norte.
E se eu fosse diretor de outra empresa, ou gerente, ou funcionário, ali é o meu momento. A tua perspectiva pessoal não teria mudado de acordo com a natureza do negócio? Eu acho que não. Porque é uma hipótese, né? Mas eu tenho quase certeza que não, Renzo. Porque eu aprendi uma coisa nessa jornada. É agora. Eu tenho que fazer agora. Eu tenho que dar o meu melhor agora. Pode não ser o suficiente, mas eu vou dar o meu melhor. Então, eu acho que isso vale para qualquer pessoa. Isso vale para qualquer pessoa. Porque se a gente tá onde a gente tá, fazendo o que a gente está fazendo, não é à toa. Não é à toa. Foi porque Deus permitiu que a gente estivesse ali. E eu acho que não dar o nosso melhor, não fazer o que a gente pode para dar certo, além de desonrar a oportunidade que a gente está tendo, é desonrar a gente mesmo. Então eu não vou me desonrar, eu vou fazer o meu melhor. Eu fico muito feliz, de qualquer forma, pela comunicação da região. A gente já discutiu isso. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, a comunicação regional perdeu espaço brutalmente. Eu fico muito feliz que o Grupo Costa Norte tenha na liderança, tenha como CEO, uma pessoa que está atenta para esses processos de transformação e que tem o propósito de estar permanentemente se transformando do ponto de vista pessoal e profissional para poder fazer esse trabalho. Eu acho que isso é uma dívida que a região tem com o teu pai, tem com a família Zaidan de forma geral, esse processo de aproximar a comunidade. Porque sem informação, o fato é o seguinte: você não tem supervisão do poder público, você tem um papel como comunicador que é fundamental. Inclusive naquilo que vocês fazem na Newcom, que é extremamente importante, que é aproximar a comunidade também das suas prefeituras, que às vezes não tem voz da grande imprensa e que precisam do expertise que você traz. Então eu acho que, embora você tenha dito que a natureza do teu negócio não foi tão influente para a tua transformação, é muito importante que este negócio tenha a condução de uma pessoa como você, capaz de promover essas transformações. Acho que é bom para a nossa região, é bom para o Grupo Costa Norte e é bom para todos nós que estamos aqui. Eu acho que nenhum de nós, Renzo, poderia fazer menos. Poderia fazer menos. Quando eu estou aqui desempenhando o meu trabalho, eu sei o peso da responsabilidade que é, mas eu não deixo esse peso me amassar. Qual que é o peso? Eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 sobrinhos, tenho 2 irmãos, pai, mãe, esposa. Tem 250 pessoas que dependem do que a gente faz. O que são aí, conservadoramente, 2.000 pessoas, dependendo da boa gestação da boa gestão, perdão, não da boa gestação, da boa gestão do Grupo Costa Norte. Então eu acho que a gente que conduz um negócio, qualquer pessoa que conduz um negócio do qual dependa 5, 10, 200 ou 1.000 pessoas, eu acho que tem que ter esse senso de autocuidado para estar bem e para dar o seu melhor. Eu, da minha parte, como membro da casa, fico muito feliz de ver a gestão e o controle do Grupo CEO com alguém com o teu peso, com o teu talento. Gente, esse daqui foi o nosso Papo de Negócio. Papo de Negócio, você sabe, é uma iniciativa do Grupo Costa Norte, da Rádio Praia FM, com apoio de Boticário, onde tem amor, tem beleza, e também da Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do país. A gente se vê no próximo encontro. Muito obrigado pela atenção e pela audiência de vocês.